A essa altura do campeonato, acredito que todo mundo já saiba o que aconteceu com o Monark e com o Flow Podcast. Mas se você não sabe, basicamente o Monark falou merda de novo, só que dessa vez as besteiras que ele falou não ficaram impunes, e os atos dele tiveram consequências que não somente atingiram a ele, mas também a quem trabalhava com ele. E foi graças a essa besteira que ele falou que todos no Flow perceberam que tudo aquilo não era somente uma conversa de bar. Opa, e aí, tudo bem? Bom, há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando um pouco sobre como é o papel do criador de conteúdo e sobre como o que você faz na internet pode acabar por influenciar as pessoas. E meio que não é de agora que eu falo sobre isso no canal. Mas por mais que pareça ser algo óbvio, muita gente não enxerga, e foi exatamente isso que aconteceu com o Monark. Basicamente, um dos últimos episódios ele falou uma tremenda de uma merda, de que deveria haver um partido nazista legalizado por lei, e eu não preciso nem falar o quão sádico e absurdo isso é. E bom, depois dele falar isso, simplesmente o Flow Podcast que ele criou junto com o Igor 3K perdeu muitos dos seus patrocinadores que não queriam suas marcas atreladas a um programa que, abre aspas, apoia esse tipo de posicionamento. Uma coisa que o Monark sempre dizia desde o início do Flow era que o objetivo daquele projeto de podcast, era ser única e exclusivamente uma conversa descompromissada com amigos e com pessoas conhecidas, como uma espécie de conversa de bar. Só que diferente de uma conversa de bar, temos que lembrar que aquilo é ao vivo e está sendo transmitido para inúmeras pessoas. Ou seja, não é realmente uma conversa de bar. O que você fala ali pode muito bem influenciar as pessoas que assistem por conta do seu tamanho na plataforma, como também pode acabar por ofender pessoas que estão assistindo. Imagina quantas pessoas que são judeus, negros, não ouviram aquilo que o Monark falou e não se sentiram mal com essa afirmação. Nesse vídeo, eu não quero especificamente falar sobre o que o Monark falou, mas sim sobre como as atitudes dele influenciaram algo que não atingiu somente a ele, mas a todos que trabalhavam com ele naquele projeto. O Flow era um projeto que englobava muito mais do que somente Monark, Igor e Jean. Se tornou algo grande em que diversas outras pessoas se envolveram, como por exemplo o próprio David Jones e as meninas do Vênus Podcast. E por causa dessa mísera frase dele, todas essas pessoas acabaram sendo manchadas pela frase de uma única pessoa. O projeto de anos podia simplesmente ter acabado de vez porque uma pessoa não enxergava que tudo aquilo era muito além de uma conversa de bar. A partir do momento que você tem uma relevância, seja na internet ou em outras mídias, tudo que você fala deixa de ser uma simples conversa de bar. Você tem que tomar muito cuidado, principalmente quando o objetivo é expressar uma opinião. Se bem que isso que o Monark falou não é nem uma opinião, é só um absurdo sem tamanho. Mas é esse exatamente o ponto. O Monark por muito tempo falou muita merda em alguns episódios do Flow, e em todos o máximo que ele recebeu foi algumas pessoas criticando ele no YouTube ou no Twitter. Na certa, ele achou que com a sua suposta defesa da liberdade de expressão, mais uma das suas asneiras sairiam impunes. Só que dessa vez não. E as consequências foram grandes. O cara simplesmente foi desligado de um projeto que ele mesmo fundou. Era isso que você queria, Monark? Enfim, gente. Cuidado com o que você fala, porque tudo na sua vida, independente do que seja, terão consequências, sejam elas positivas ou negativas. E mesmo que essa conversa, como o Monark sempre diz, fosse realmente uma conversa de bar, ainda assim, mesmo que fosse para um grupo mínimo de pessoas, 6, 7, 8, 10 pessoas em volta de um bar, isso que ele falou ainda é um crime, porque fere os direitos humanos de um grupo enorme de pessoas. Mas enfim, esse vídeo ele expressa apenas a minha opinião. Eu me chamo Katsu e obrigado de verdade se você me acompanhou até aqui. Um abraço pra você e tchau.